Acabou de chegar no escritório para mim um caso de uma noite. Uma noite. Sim. Eles não tinham o menor contato, se conheciam, se encontraram, pronto. Aconteceu. Engravidou. E aí? Eles não têm conversa entre eles não têm foto entre eles. Como que o juiz vai entender os alimentos gravídicos nesse sentido? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Barbosa e o assunto do dia são aspectos contemporâneos da pensão alimentícia. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Cíntia, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, eu sou a Cíntia Barbosa, trabalho e sou apaixonada pelo direito de família. A gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns aspectos aí dos alimentos na configuração atual das famílias. Legal. Já é a sua segunda participação, sim, né? Na primeira a gente falou de pensão alimentícia, mas bem detalhadamente, né? Passando por várias partes doutrinárias, enfim, ensinando mesmo o ABC da pensão alimentícia. E hoje a gente vamos falar de temas um pouquinho mais espinhosos, né? Passar um pouquinho, né? E a gente sabe que a sociedade ela vai evoluindo, as configurações familiares vão mudando, né? E dentro da sociedade contemporânea, essa que a gente vive hoje, as famílias são muito diferentes. Cada núcleo familiar tem uma configuração e a pensão alimentícia ela precisa se adaptar para essa nova realidade, né, doutora? Isso, exatamente. Hoje a gente tem realmente vários tipos de configuração familiar, né? As relações homoafetivas. O que a gente precisa sempre lembrar, nesse caso da pensão alimentícia, que não é por conta de uma mãe e pai, não é biologia que traz a pensão, e sim a filiação. Né? Uma vez registrado ali, nos casais homoafetivos, são registradas a criança, daquele momento ela já passa a ter direito à pensão alimentícia em caso de divórcio, separação ali do casal. Certo. E nisso que você está falando, é importante levar em consideração assim, qual que é a função da pensão alimentícia, que é a proteção da pessoa que necessita, né? Porque isso não necessariamente é a criança. A gente tem aquela questão de se recordar da criança, né? Como a principal beneficiária, mas não é só ela. E a função específica, intrínseca da pensão alimentícia é essa proteção para o necessitado. Né? Isso, é a necessidade. A pensão alimentícia ela vai sempre partir do princípio da necessidade. Então, a necessidade e proporcionabilidade. O quanto que o outro pode pagar e o quanto que o outro precisa receber. Legal. A da criança, ela é presumida. Eu não preciso comprovar nada. É apenas a filiação. Não preciso comprovar os gastos dela, as necessidades, enfim, já é presumido. A questão do cônjuge já é diferente, né? Sendo homoafetivo, sendo não heteroafetivo, enfim. A gente precisa comprovar a necessidade dela. O quanto que um parou de trabalhar, né? Saiu do mercado para se dedicar ao lar, quando não consegue voltar ao campo ali de trabalho, enfim. E aí a gente precisa comprovar essa necessidade. Na criança, a gente tem também já estabelecido até os 18 anos, né? Se continuar estudando até o fim do primeiro curso superior. Do cônjuge é um pouquinho diferente. Ela já não é mais... Antigamente, ela era vitalícia, hoje não mais. Então, ela tem ali o princípio dela é de ajudar a levantar a pessoa para ela se manter sozinha logo depois. Sim. Então, ela é uma pensão compensatória, para compensar o tempo que ela ficou parada e para ajudar a reerguer ali a situação. Existem possibilidades de ser vitalícia, mas aí vai depender de cada caso. Certa vez eu vi um vídeo de João Zimberlader falando bem assim, de uma forma até grosseira, né? Que ex-marido não é instituto de previdência, né? Exato. Então, assim, foi até um pouco rude a forma como ele tratou o caso ali em si, né? Mas é o que você estava falando, né? Essa questão de via de regra, ter um tempo definido para que a pessoa possa se reerguer, se colocar profissionalmente, né? Então, assim, voltar para o mercado de trabalho, ainda com as dificuldades que a gente sabe que normalmente acontece do ex-cônjuge quando acontece uma separação e necessita da pensão alimentícia, é aquele caso de que a pessoa já está muito tempo longe do mercado de trabalho e vai ter um pouquinho de dificuldade, né, doutora? Exatamente. Eu tenho o caso, o mais específico de mais tempo que a pessoa parou de trabalhar, foram 32 anos
dedicado única e exclusivamente para o lar. No começo ali, eles fizeram um acordo entre eles de que ela ficaria cuidando do lar, das crianças. Sim. São 4 filhos. E nesse meio tempo, eles combinaram dentro de casa, acabou que deu o divórcio. Ele não quer pagar a pensão de maneira nenhuma, não acha justo. Mas foram 32 anos dedicados ao lar, Sim, né? sim. Somente dedicado ao lar. E por um acordo deles ali, óbvio, verbal. E aí, nesse caso, a gente consegue, dependendo da idade também, um tempinho mais e acaba gerando a pensão vitalícia ali. Sim, sim. E em cima do que a gente está falando sobre separação de casal, enfim, é normal que haja filhos, né, nessa condição. E agora, voltando a falar um pouquinho sobre os filhos e o direito de pensão deles, né? Como é que fica, então, assim, esmiuçando a guarda compartilhada e a questão da pensão alimentícia? Porque, assim, eu acredito que a gente já tenha falado de passagem isso num outro episódio, mas, assim, no meu escritório, por exemplo, é via de regra que o pai, quando ele quer brigar pela guarda compartilhada, é porque ele acredita que ele não tem o dever alimentar por conta disso, né? Então, assim, vamos entrar e dar uma esmiuçada nesse tópico. Tá. Vamos lá. A guarda compartilhada, a princípio, ela é regra no Brasil. Atualmente ela é regra. Então, nos casos que a gente vai pedir a guarda unilateral, a gente precisa fundamentar. Então, tem alguns casos específicos que a gente consegue a guarda unilateral. A guarda compartilhada nada mais é do que compartilhar a vida da criança, as decisões, as situações que cabe a ela ali. Sim. Colégio, aulas extras, advertências escolares, enfim, todos os pais vão ser responsáveis, vão ser chamados e vão dividir ali as consequências do filho. Sim. Ponto. A pensão alimentícia, ela é devida pela parte que saiu do lar ou que não mora com a criança. Então, a gente vai pedir a guarda, né? Vai regulamentar a guarda compartilhada, mas a criança ela vai continuar tendo um lar fixo, onde ela fica mais tempo. Então, de 2 vezes no mês, 2 finais de semana no mês, ela fica com um dos genitores. Sim. E o resto do período fica ali com o outro. E esse que fica a maior parte do tempo tem direito de receber a pensão alimentícia para a criança, para suprir as necessidades dela. Então, nada tem a ver com pensão alimentícia. A guarda compartilhada e pensão alimentícia, por mais que a gente converse no mesmo processo sobre, elas não têm relação uma com a outra. Não é porque eu tenho a guarda compartilhada que eu vou diminuir ou vou ficar isento da pensão. E nos casos assim que as famílias são recompostas, né? Então, com certa frequência, né, pessoas jovens acabam se divorciando, né? Infelizmente, os casamentos não duram mais tanto quanto duravam antigamente, né? E daí, além da prole comum, vai ter uma nova prole, porque esse pai vai se relacionar, essa mãe vai se relacionar, e novos filhos vão sendo gerados e uma família maior está sendo construída aí. Como é que fica, então, essa questão da revisão de alimentos com essas famílias recompostas? Porque, assim, o pai ele sai de um relacionamento, ele existe aquela prole comum com a ex-esposa, né? E agora surgiu uma nova prole, outras obrigações, e invariavelmente a capacidade financeira dele altera, né? Como é que a justiça tem visto isso daí, doutora? Primeiro, é muito interessante lembrar que não é automático e também não é dividido. Então, a gente não tem uma regra de quanto é a pensão alimentícia. A gente tem aí, não é na lei, não está na lei. A gente tem um consenso comum de que os 30% é um valor adequado. No escritório, a gente pede sempre os 35%, os juízes daqui geralmente dão 1/3 do salário, que dá um pouquinho mais do que 30%. Mas a revisão, ela precisa ser requerida. Então, sim, a partir do momento que um dos genitores, que é o alimentante, né, tem um outro filho, ele precisa entrar com um processo, provar a nova filiação ali, né, e mais a incapacidade dele de continuar mantendo o valor que ele já pagava para o primeiro filho. Não é de imediato
E não é um processo fácil. Sempre falo para os meus clientes. A revisão de pensão não é um processo fácil. Ele é um processo um dos mais delicados. Eu preciso realmente provar que eu não consigo mais manter aquele padrão de vida. Porque não é justo a criança sofrer qualquer tipo de penalidade, de cair mesmo o seu padrão de vida, porque o pai decidiu ter outro filho, ou porque ele quis ter outro filho, enfim. Então, a gente precisa aí lembrar do princípio da paternidade responsável. Então, se ele tem condições de ter outro filho, perfeito. Mas que ele não faça isso diminuindo as necessidades do outro. Sim. Entendeu? Então, assim, os juízes entendem, não desce. Então, se eu tenho 30% de obrigação alimentar, eu tive outro filho, vai ficar 15% para cada? Não é assim. Geralmente desce ali para 20%, 18%, e aí o outro filho ele vai se adaptando também a essa situação. Vai ficar... São 2 processos diferentes, eu não consigo discutir a pensão dos 2, porque eu tenho casos de um genitor com 3 ações diferentes, de 3 mães diferentes. Nossa Então, como Senhora. que fica? 10% para cada um? Não, Sim. não é assim. Então, a primeira já estava com os 30%. Para eu reduzir essa primeira é muito difícil. Sim. Porque aí eu tenho mais outras 2 para aplicar. E ele precisa comer também, né? O pai precisa comer. Então, a gente fica... É um processo mais delicado, Rafa. Precisa de muita comprovação da capacidade e da necessidade dos outros filhos. Legal. E você mencionou aí de passagem, a gente pede 30% e tal. Outro tema que está muito em voga hoje é a informalidade, doutora. A gente conhece assim, uma infinidade de trabalhadores que hoje estão na informalidade. É motorista de Uber, é motoboy de entrega do iFood, enfim, umas mais variadas profissões em que não existe como a justiça encaminhar um ofício para o seu empregador e falar, olha, desconta aqui 30% dos rendimentos dele, né? Ainda que com aplicativos talvez consiga, enfim, mas via de regra eles conseguem escapar na tangente, né? Conseguem. E como é que fica, então, essa questão da pensão alimentícia, essa comprovação da capacidade econômica, né? Porque a gente que é do direito, a gente sabe que é o binômio necessidade e possibilidade. Isso. Né? Como é que fica, então, essa comprovação da possibilidade do genitor com o trabalho informal que hoje boa parte da população exerce? É um dos nossos desafios. Deixar o padrão de vida da criança igual ao do pai, quando ele é autônomo, é um dos nossos maiores desafios. Sempre presto para os meus clientes. Provas. Instagram é uma prova incrível, que as pessoas gostam de ficar ostentando, mostrando o padrão de vida. E aí, na parte jurídica, a gente tem o pedido ali do desbloqueio das contas no CPF dele, para a gente ver a movimentação. Então, a gente consegue ter uma média da movimentação bancária ali para conseguir entender mais ou menos o quanto que a gente cobraria de pensão e o juiz entender a proporção ali. Então, fica sempre na base do salário mínimo quando a pessoa é autônoma. Então, se eu sou autônomo, eu tenho um caso de autônomo, ele tem uma empresa X, uma empresa pequena, e a gente não consegue entender exatamente o poder aquisitivo dele mensal. Então, o que a gente fez? A gente pediu um salário mínimo. E hoje ele paga um salário mínimo de pensão alimentícia, que é, assim, mais ou menos o que dentro da proporção dos 12 meses ali desbloqueado que a gente conseguiu visualizar, é mais ou menos o que a criança necessita e o que ele pode pagar. Então, a gente tem esses aspectos que a gente precisa comprovar. Beleza, ele é empresário? Então, de qual ramo? Como que é a situação desse ramo, né? Eu tenho um outro caso bem específico, que o pai realmente ele cresceu muito, Sim. muito financeiramente. Só que a pensão continuou lá, a mesma desde 2014. Certo. E aí hoje a gente entrou e em tutela a gente conseguiu, de R$600 ele vai pagar 2 salários mínimos de tutela, porque a gente conseguiu comprovar que ele tem uma empresa, que ele tem uma vida de viagens internacionais, que ele sustenta uma vida cara. E a pensão alimentícia estava desproporcional. Então, juntando CNPJ, todas essas questões sociais e tudo mais, a gente conseguiu elevar em tutela. Mas, óbvio, o processo ainda está correndo, ele também vai apresentar, né, a defesa, vai apresentar ali as contas dele, enfim. Mas é isso, é sempre um mistério para a gente essa situação. Eu preciso
que o juiz me apresente os dados bancários, eu preciso também trazer para o juiz algumas situações sociais onde demonstra a real situação dele, para que a gente consiga ter uma proporção legal aí da Sim. pensão. E você mencionou a questão da comprovação por meio de mídias digitais, né? Citou ali o Instagram como uma ferramenta, né? Que realmente é a rede social da ostentação hoje, né? Toda pessoa ali quer mostrar uma vida que às vezes não é nem verdadeira, né? Como é que você vê, então, tem sentido os juízes acolhendo esse tipo de comprovação, né? Tem sido requisitado do advogado alguma providência extra, como a certificação do conteúdo lá via tabelião, né? Esqueci o nome que se dá, enfim, alguma providência adicional, ou a simples coleta da informação e juntada no processo é suficiente? Rafa, eu sempre falo que ela não é uma comprovação certa e exata, que o juiz vai realmente deferir ali com base só nas redes sociais. Ela é um complemento de provas. Eu uso no escritório como um complemento. Então, nesse caso mesmo que eu citei, eu tinha o CNPJ, eu tenho o rendimento mais ou menos da empresa do mesmo segmento. Então, eu coloquei ali mostrando as viagens, a ostentação e tudo mais, para um complemento ao outro. Mas recentemente saiu uma decisão que é possível agora a gente certificar, né, os prints de WhatsApp, páginas de Instagram no cartório para poder usar como prova. Então, sim, existe sim essa possibilidade. E nenhum dos meus processos os juízes pediram. Nenhum. Eu consegui, eles consideraram alimentos gravídicos. Esse é o perfeito para Instagram. A prova informal, falo para os meus clientes, é uma prova informal. Instagram, WhatsApp, tem outras, TikTok, enfim, tem outras redes sociais aí que a gente usa como base ali de provas. E você mencionou alimentos gravídicos, esse é outro tema complicado. Esse né? Esse dá um podcast inteiro. Eu recebi um cliente agora no meu escritório, que ele foi acionado em alimentos gravídicos, né, no passado. E daí o que acontece? Depois que a criança nasceu, a mãe não quis registrar no nome dele e agora ele quer entrar com reconhecimento de paternidade para provar que realmente ele é o pai, enfim, até porque ele já pagou os alimentos gravídicos porque ele foi acionado, sabe? Na época, comprovou. Enfim. É um rolo, assim, né? E daí, a gente sabe que alimentos gravídicos dá muita confusão. Vamos explicar um pouquinho sobre isso daí, doutora? Os alimentos gravídicos é sempre mais um mistério. É o que a gente tem, assim, eu sempre falo aos meus clientes, toda ação é 50% de chance. 50% para mim, 50% para outra parte. Não tenho maiores proporções ali. Os alimentos gravídicos, ele é um pouquinho mais chatinho. Eu preciso provar que eles estavam no relacionamento ou que eles tiveram um relacionamento pontual. Sim. Acabou de chegar no escritório para mim um caso de uma noite. Uma noite. Sim. Eles não tinham o menor contato, se conheciam, se encontraram, pronto. Aconteceu. Engravidou. E aí? Eles não têm conversa entre eles não têm foto entre eles. Como que o juiz vai entender os alimentos gravídicos nesse sentido? E aí é o processo onde ele acaba virando, depois que a criança... Ele continua ali durante a gestação, mas sem nenhum tipo de alimentos, né? Eu tenho um que eu peguei, na verdade, a criança já estava com 2 anos e até então não tinha saído nada, nem o exame de DNA. E aí, quando eu peguei o processo e a gente desenrolou ele... Tinha prova suficiente, ela começou pela defensoria numa época de pandemia, então foi uma época meio chatinha, né? A defensoria é ótima, mas nesse sentido foi meio complicado. Mas é onde a gente precisa realmente provar o vínculo. Eu tenho outros que eu consegui provar, saiu super rápido também, mas porque a gente provou, eles estavam num relacionamento monogâmico, ela tinha contato com a família inteira, tenho fotos de Natal, fotos de eventos. Então, assim, é fácil essa comprovação. Já era um namorado, então. Já eram namorados. Nessa situação, já eram namorados, né? E aí fica fácil a comprovação. Ele até hoje, a criança nasceu, ele bate o pé que não é, a criança é dele. Sim.
É dele. Às vezes tem até a cara. É a cara dele. Nesse caso, eu falo, meu Deus, é a cara dele. Ele registrou... Olha, é outro ponto muito importante também. Ele nega no processo de alimentos gravídicos, e agora a gente já transformou ele em pensão alimentícia, né? Mas ele negou até o fim que ele era o pai da criança. Não ajudou em nada, mas aí os alimentos foram impostos e teve desconto direto em folha, foi ótimo. A criança nasceu, reverte, é o único processo que tem essa reversão, né? Então, vai para a ação de alimentos. Ele registrou a criança e, no processo, segue falando que ele não é o pai da criança. Mas ele registrou a criança. Nossa. A partir do momento que ele registrou, ele não pode mais falar nada, não pode mais comportamento contraditório. Exatamente. Né? Então, o Ministério Público se manifestou nesse processo agora, que a gente ainda está com os alimentos, falando, olha, não tem mais a discussão. Essa parte da paternidade, ela já foi concluída, já foi resolvida. Agora a gente vai falar sobre a proporção dos alimentos para a criança, porque ele registrou. A partir do momento que você registra, já não tem mais como voltar atrás. São poucos os casos. Existem possibilidades? Existe. Pouquíssimos casos muito específicos. E outro ponto assim que eu acho que é complicado, né? É o acionamento dos avós ou de outros membros da família ali, né? A gente sabe que essa relação de familiar, né? Outros membros podem ser acionados, não só pai e mãe, né? O exemplo mais corriqueiro são os avós. Sim. Né? Aquele que é mais simples de visualizar, né? Que sobe um elo, né? Uhum. Mas a gente consegue ver outros tipos de acionamento, né? E daí, como é que tem entendido isso o Poder Judiciário hoje, Cíntia? Rafa, eu recebi hoje, agorinha. A gente não pode, ao invés de pedir para ele, pedir para os pais dele? Sim, é o padrão. Porque geralmente os pais têm uma condição, os pais do genitor da criança têm uma condição melhor, têm uma estabilidade, já estão aposentados, então tem uma renda fixa, enfim. Existe a possibilidade? Existe quando a gente comprova, ou outra parte comprova, que o genitor não tem a menor capacidade de cumprir com a obrigação alimentar. E o que é muito importante, o que a maioria desiste quando eu explico, né? Não dá para chamar só os pais do genitor. Sim. Ou do quem não está com a criança, né? Os 4 avós são requisitados no processo e os 4 dividem a obrigação alimentar. E aí, quando fala, não, vai mexer com a minha mãe, deixa. Melhor não, entendeu? Sim. Mas a pensão avoenga, que a gente chama, né? Tem essa situação onde eu não posso chamar um avô. Eu preciso chamar todos eles para discutir a responsabilidade do genitor que não está sendo cumprida. Posso pedir para tio, mas desde que o genitor comprove ali, ou a parte comprove que o genitor não tem capacidade. Eu não posso pular porque o avô ganha mais. Então, se o genitor ganha R$2.000 e a pensão vai ser na base daquilo, eu preciso aceitar essa condição. Eu não posso ir para o avô, que é empresário e ganha 30 mil por mês, para requerer dentro do salário dele, entendeu? É só na impossibilidade de arcar com o mínimo que aí a gente pode pular essa responsabilidade para o próximo. Foi bom você ter falado, porque daí também a gente não vai levar em consideração a possibilidade desse avô, que é melhor, né? Vai ficar a questão da necessidade do filho, a compatibilidade com o rendimento do genitor, aquilo que ele poderia fornecer e não extrapolar também, né? Às vezes a pessoa cresceu o olho e fala, eu vou lá para dar uma condição ainda melhor do que ele teria. Né? Exatamente. A grande maioria que chega para mim é mais nesse sentido. Para requerer para os avós, porque os avós têm uma condição muito mais estável ali financeiramente do que o genitor. Legal. E outro aspecto que é polêmico, né? A gente fala muito sobre separação e os alimentos vêm de uma separação, de uma divisão, constituição de novas famílias, enfim, e assim por diante. E é normal que, havendo constituição de novas famílias, surja ali a figura da paternidade e da maternidade socioafetiva, né? Que é esse novo companheiro, ou marido, ou esposa, enfim, que está ali convivendo com essa criança e, naturalmente, vai virando uma figura paterna ou materna, a depender de quem tem
a residência ali que a criança está, né, ela vai se afeiçoando, né? Tem convívio diário, é tratada como filho ou filha, enfim. E daí, como é que fica essa questão? Porque às vezes pode acontecer, exemplo hipotético, da criança estar recebendo uma pensão alimentícia, tem uma nova separação, tem um pai aqui, como é que fica essa salada toda? O reconhecimento da filiação socioafetiva, Rafa, quando é menor de idade, precisa ser judicial, precisa ser comprovado. Todos os genitores biológicos são intimados para se apresentar no processo, enfim. Quando menor de idade, feito judicialmente. Maior de idade, a gente consegue fazer isso no cartório, no extrajudicial. O que a gente precisa sempre considerar, a partir do momento que tem a filiação, tem as obrigações. Separou, ela vai receber os alimentos na proporção necessária. Então, ela vai apresentar ali as necessidades dela e receber uma pensão proporcional àquilo também. E nesse caso, a pessoa, né, o menor, né, que a gente está usando de exemplo, ele vai ter mais de uma pensão alimentícia ali sendo recebida, né? Mais de um direito sucessório. Mais de um direito sucessório, né? A gente tem essa possibilidade aí. Ela vai receber mais de uma, então o socioafetivo, óbvio que ele vai entrar se defendendo e tudo mais, e vai dentro da necessidade da criança, da proporção, enfim. Pode ser que seja menor? Pode ser. Mas a gente tem ali que estudar caso por caso. Apareceu para mim, só foi uma consulta, a gente não terminou, enfim, não gerou um processo. Mas olha o caso. Eles eram um trisal. Certo. Então, eram 2 mulheres e um homem. Certo. Uma mulher e um homem, eles eram casados, realmente. E aí eles viveram um relacionamento onde moraram juntos, esses 3, durante 5 anos. Coabitaram, então. Sim. E aí, logo quando ela engravidou, eles começaram a ter alguns probleminhas com essa terceira pessoa. Eles bancaram o estudo, hoje ela é médica. O casal que teve toda essa preparação, eles ficaram juntos. A criança nasceu, os 3 participaram ali do ensaio de gestante, participaram do newborn ali, enfim. Só que logo depois, 4 meses da criança, houve a separação. Houve a separação do trisal. O casal inicial continuou casal originário junto. ficou. Isso, dos pais biológicos da criança ficaram juntos e essa saiu. E aí essa terceira falou: não, eu tenho todo o direito da criança. Eu quero ter um convívio com a criança. Eu quero ter o reconhecimento socioafetivo. E eu vou atrás disso. E aí ela veio me perguntar, o medo dela era esse. Eles mudaram de estado, ela não tinha mais contato. A separação, na verdade, foi quando a criança tinha 1 mês de vida. E aí ela me procurou quando a criança estava com 4 meses. Sim. E aí é esse sentido. E aí? Gera um reconhecimento socioafetivo? Porque participou da gestação? Porque participou da vida da criança durante 1 mês? Fui bem sincera com ela. Eu falei, olha, pode soar até um pouquinho maldoso, assim, a fala, fica meio chatinho, mas... Falei, a criança não sabe nem quem é você. Ela não tem uma afeição por você. Ela não tem uma afinidade com você. Porque você amamenta ela. Se outra pessoa passar a amamentar ela e cuidar, é por ela que ela vai ter uma afeição quando ela crescer. Sim. Então, essa terceira pessoa, hoje, como que ela vai reconhecer a afinidade, a afetividade, se em 1 mês a criança não consegue ter esse laço, né? Então, falei, fica tranquila. Se vier ter algum, que ela queria se resguardar. Sim. A gente conversou, óbvio. Falei, se vier ter algum processo, a gente vai defender nesse sentido. Porque ela realmente precisa... Tudo isso que eu te contei é um caso bem, bem diferente, né? Mas eu te contei porque ela precisa realmente ter afinidade, ter afetividade entre a nova filiação afetiva, né, com a criança. Então, precisa ter esse vínculo. Não é porque eu morei 1 mês com a criança, não é porque eu morei 1 ano. Às vezes, eu nem tenho essa afinidade, eu nem tenho essa proximidade com a criança para ter o reconhecimento socioafetivo. E dentro do que você está falando, o tempo, ele constrói esses laços, né? Não é algo assim passageiro, momentâneo, rápido.
né? A gente precisa de uma construção que vai formando a identidade daquela pessoa. Isso, tanto da pessoa, do que quer, né, o reconhecimento, tanto da criança, né? Sim. Hoje a gente estava falando de uma criança de 4 meses de vida. Ela não tinha afinidade com ninguém ainda, né? Não é possível ela ter essa afinidade. Então, era mais uma questão do ego da pessoa, do adulto, do que realmente da necessidade da criança ali, a afetividade. Então, ficaria uma discussão grande no judiciário. Não seria algo simples de resolver. Legal. E em cima do que a gente está falando o tempo, até para fechar o nosso papo de hoje, é o seguinte. Outra questão que é carimbada no escritório, nas redes sociais, é a questão de quanto tempo gera o vínculo para dar união estável e, eventualmente, a obrigação de pagar alimentos ou levar parte do patrimônio, né? Geralmente tem mais esse condão de levar parte do patrimônio, né, construído, Sim. né? Mas, às vezes, pode desembocar num pedido ali alimentar, né? Sim. E aí, como é que fica isso daí? Como é que os tribunais entendem? A gente já mencionou que o tempo é importante na construção da identidade do filho e na construção do casal ali para gerar a obrigação de alimentos. Rafa, é tão quanto a pensão alimentícia. Não tem uma regra na lei falando pra gente o tempo específico. Da mesma forma que da pensão alimentícia não tem uma proporção específica na lei. A gente tem jurisprudências, né? Cada caso é um caso, a gente precisa de um tempo de união estável. Eu fiz um divórcio recentemente, semana passada a gente assinou a minuta, que foi... Eles começaram a namorar em uma semana, na semana seguinte eles estavam morando juntos. E durante um ano eles viveram em união estável, porque eles moravam juntos, dividiam obrigações e construíram uma casa. Eles casaram só depois que a casa estava pronta. Sim. E aí é um ano. Eu tenho casais de um ano que têm uma união estável. Tem casais de um ano que a gente não consegue comprovar a união estável. Então, vai depender das provas documentais. Depois, as testemunhais, para ver realmente se existiu uma união estável. A união estável é a divisão das obrigações, né, o tempo de convívio e a relação ali. Então, não tem uma regra quanto à união estável do tempo, a gente precisa comprovar ela. É óbvio, não tem como eu falar de uma união estável de 6 meses. É diferente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção para pedir. Então, tem que ter ali um tempo considerável. Um ano a gente já considera um tempo legal. Sim. De união estável, que dá para construir bastante coisa. Esse casal, por exemplo, construiu uma casa durante um ano. Para depois a gente discutir ali a questão da divisão dos bens, direitos, enfim. Mas, inicialmente, a gente precisa, cada caso é um caso, a gente precisa comprovar a relação, a divisão de tarefas e obrigações, enfim, para caracterizar a união estável. Legal. Cíntia, a gente combinou conversar meia horinha aqui, bem no improviso hoje, né? Bem, assim, do nada, né? Sem combinação prévia. Agradeço demais você ter vindo aqui, ter voltado ao programa, topado falar sobre uns assuntos mais difíceis, né? E eu vou abrir o microfone para você se despedir, minha amiga. Eu espero que tenha ficado claro algumas situações. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite inesperado. E fico feliz de comparecer e agregar aqui mais uma vez. Se você ficou até aqui nesse episódio, vale a pena você ser membro desse canal. Contribuindo com R$ 4 por mês, você ajuda a manter esse programa no ar. Até o próximo episódio.